E aí, minha gente? Bora para mais uma história daquelas que fazem o sangue ferver? Então senta aí, que hoje a gente vai conhecer um mundo onde a vida não vale nada se você não tiver poder. Bem-vindos a Argádia, um lugar onde ou você pisa, ou é pisado. Não tem meio termo. E aí, meus nobres? Antes de ver o pau quebrando, já esmaga esse like para fortalecer a seita e bora pro vídeo. O sistema aqui é simples e brutal. A sociedade é dividida por ranks. Lá no topo, brilhando como deuses, estão os Rank S, os caras que solam um dragão antes do café da manhã. Lá embaixo, mas bem lá embaixo, no esgoto da cadeia alimentar, chafurdando na lama, tá o nosso protagonista. O nome dele é Kael. E o rank dele? F, de ferrou, de fundo do poço. Kael não é guerreiro, não é mago. Ele é um alquimista, mas esquece aqueles magos estilosos dos animes que criam poções explosivas. O Kael é tipo o cara da logística. Ele carrega as tralhas, limpa as armaduras sujas de sangue de monstro, cataloga a erva e, se tiver sorte, não leva um chute no meio do expediente. Ele faz parte da guilda Lâmina da Aurora. Um nomezão pomposo para um bando de valentão que se acha a última bolacha do pacote. E o líder dessa galera? Ah, o líder. É um nobre arrogante chamado Lorde Valério. Pensa num cara com o ego do tamanho de um castelo. Cabelo loiro esvoaçante, armadura dourada que brilha mais que o sol, e um sorrisinho de lado que só diz uma coisa: eu sou melhor que você, seu lixo. E, pro Valério, Kael não era nem um membro da guilda. Era uma ferramenta, um capacho ambulante. A gente já pega a cena no meio do caos. A guilda tinha acabado de voltar de uma masmorra, e estavam comemorando, bebendo e gritando na taverna. E o Kael estava no canto limpando uma espada imunda, o cheiro de sangue de goblin impregnado nas roupas dele. Ele estava exausto, mas só queria terminar o serviço e sumir dali. Foi aí que o Valério, já meio alto, se levantou e apontou a caneca para ele. Olhem só, pessoal. O nosso mascote, o grande alquimista Rank F, Kael, traga mais hidromel para os verdadeiros heróis aqui. A taverna inteira explodiu em risadas. Cada risada era como uma facada no peito do Kael. Ele não falou nada. Só abaixou a cabeça, se levantou e foi buscar a bebida. Enquanto ele servia o Valério, o desgraçado de propósito tropeçou e derrubou a bandeja inteira, encharcando o Kael de hidromel grudento. Mas que porcaria, Kael! Não consegue nem fazer uma coisa simples direito? Você é a definição de inútil. Valério gritou e a galera riu ainda mais alto. E no meio daquela humilhação, os olhos do Kael procuraram uma única pessoa na multidão. Elara, a maga da guilda. Uma maga de rank A, linda, poderosa, com cabelos prateados e um olhar frio como o inverno. Kael tinha uma admiração boba por ela. Ele sonhava que um dia ela veria algum valor nele. Mas quando seus olhos se encontraram, ele só viu nada. Indiferença. Ela simplesmente desviou o olhar, como se ele fosse uma mancha no chão que não merecia sua atenção. Aquilo doeu mais que o deboche do Valério. Aquilo quebrou o que restava do espírito dele. Ele não respondeu. Não xingou. Ele apenas se ajoelhou e começou a limpar a bagunça, enquanto as botas dos heróis passavam a centímetros do seu rosto. Ele tancou aquilo. Como sempre. Ele era um profissional em tancar humilhação. Era a única habilidade que ele tinha masterizado. Mais tarde, no quartinho fedorento dele nos fundos da guilda, Kael olhava para as mãos cheias de calos e cicatrizes de reagentes químicos. Ele não era fraco por querer. Ele estudava dia e noite, tentava criar novas poções, qualquer coisa que o fizesse subir de nível, que o fizesse ser mais do que a mula de carga da guilda. Mas o sistema do mundo era cruel. Sem talento inato, sem uma linhagem abençoada, você era só mais um NPC na história dos outros. Ele olhou para uma pequena janela azul que só ele podia ver,
pairando no canto da sua visão. Nome: Kael. Nível: 3. Classe: Alquimista. Nível Aprendiz. Rank: F. Habilidades: Identificar erva. Nível básico. E mistura simples. Nível básico. Patético. Completamente patético. Anos de trabalho duro e ele mal tinha saído do tutorial. A barra de XP dele parecia congelada. Cada humilhação, cada noite mal dormida, cada gota de suor não movia aquela barrinha nem um pixel. A vida dele era um bug, e ele era o único que não conseguia dar respawn com uma build melhor. A esperança era um luxo que ele não podia mais se dar. Ele estava preso, e o único caminho era para baixo. Mas a noite de merda ainda não tinha acabado. A porta do quarto dele foi arrombada com um chute. Era Valério, com aquele sorriso nojento no rosto. Levanta, verme. Reunião da guilda. Temos uma nova missão. E dessa vez, você vai ter um papel de destaque. Kael sentiu um calafrio na espinha. O jeito que Valério falou, destaque, não era bom. Não era uma promoção. Soava como uma sentença. Ele seguiu o líder até a sala principal, onde o resto da guilda já estava reunido ao redor de um mapa. Valério apontou para uma área escura e sinistra. Nossa próxima parada, campeões. As criptas do Pântano Pestilento. As recompensas são lendárias, mas o lugar é um inferno. Cheio de armadilhas, monstros venenosos e um cheiro que faria um orc desmaiar. O pessoal murmurou, um misto de ganância e medo. E então Valério botou a mão no ombro de Kael, um gesto que fez a pele do nosso protagonista se arrepiar. Mas não se preocupem, eu tenho um plano infalível, e o nosso pequeno alquimista aqui, ele disse apertando o ombro de Kael com força, vai ser a peça-chave para o nosso sucesso. Ele vai ser absolutamente essencial. O olhar de Valério era predatório. O sorriso dele era o de uma víbora prestes a dar o bote. E Kael, ali, no meio daqueles que se chamavam de heróis, nunca se sentiu tão perto de ser arrastado para o túmulo. Ele não sabia ainda, mas essencial, na língua de um tirano, era só outra palavra para sacrifício. E o pântano estava esperando por ele. Se no capítulo passado a vida do nosso prota Kael já estava um lixo, se prepara, porque agora o negócio desceu pro esgoto, literalmente. A guilda Lâmina da Aurora, liderada por aquele playboy arrogante do Lorde Valério, decidiu que era uma boa ideia farmar uns itens raros nas criptas do Pântano Pestilento. E o nome já diz tudo, né? O lugar fedia a morte e a decisão errada. O ar era tão pesado que dava para mastigar. Um cheiro de carniça e mofo que entrava pelo nariz e revirava o estômago. Kael, nosso alquimista Rank F, estava lá no final da fila, como sempre, carregando as poções que ninguém ia usar nele, servindo de mula de carga enquanto os heróis iam na frente, com suas armaduras brilhando na escuridão úmida. Ele só mantinha a cabeça baixa, tentando não respirar fundo e evitando olhar para Elara, a maga que andava logo atrás de Valério. Cada vez que ela olhava para trás com aquela cara de indiferença, era como levar um tapa. Eles avançaram por corredores inundados, desviando de armadilhas podres, até que chegaram num salão gigantesco. O lugar parecia um cemitério de gigantes esquecidos, e no centro... no centro estava o boss. Um basilisco pútrido. Pensa num lagarto gigante, só que coberto de tumores que pulsavam uma gosma verde neon. O bicho era feio, mas feio com força. E o poder dele. Nível pesadelo. O basilisco soltou um rugido que fez a água do chão tremer. Valério, bancando o líderzão, gritou: "Tanques, segurem a frente! Magos, ataquem com tudo!" Hahaha, coitado. Os 2 tanques rank B da guilda, que se achavam os brabos, avançaram com os escudos erguidos. O basilisco nem se mexeu. Ele só abriu a boca e cuspiu um jato de veneno. Não era um veneno comum, rapaziada. A parada era tão corrosiva que,
Quando bateu nos escudos, começou a derreter o metal como se fosse plástico no fogo. Os tanques gritaram, largando os escudos deformados e recuando com os braços queimados. Eles não tancaram. Simplesmente não tancaram nada. A mente da guilda bugou na hora. O boss era muito mais forte do que eles esperavam. Elara e os outros magos começaram a soltar bolas de fogo, raios de gelo, mas as magias batiam na pele do bicho e só faziam um barulhinho de ploc, sem causar dano nenhum. O basilisco estava completamente bufado contra a magia elemental. O pânico começou a se instalar. O monstro avançou, e com um único olhar, um dos guerreiros da linha de frente começou a virar pedra. Seu grito de terror foi cortado no meio, e ele virou uma estátua de puro desespero. Foi de base, instantaneamente. Foi aí que o Lorde Valério, o nosso herói, mostrou sua verdadeira face. O suor escorria pela sua testa. O medo no olhar dele era patético. Ele olhou para o grupo encurralado, olhou para o basilisco se aproximando, e a mente covarde dele teve uma ideia brilhante. "Precisamos de uma isca!" Ele gritou. "Uma distração para a gente poder recuar e escapar." Todos os olhares um por um viraram na mesma direção. Para trás, para o final da fila, para o nosso Kael. O coração do nosso prota gelou. Ele, uma isca. Os outros membros da guilda, aqueles que riam dele, que o humilhavam, agora olhavam para ele como um pedaço de carne a ser jogado aos lobos. Uns olharam para o chão com vergonha. Outros, os puxa-saco do Valério, até concordaram com a cabeça. Bando de covarde. Mas o olhar que quebrou Kael de vez foi o de Elara. Ele olhou para ela, com o olho arregalado, buscando um pingo de esperança. Não. Não podemos fazer isso. E por um segundo, uma fração de segundo, ele viu pena no olhar dela. Pena de verdade. Mas essa pena derreteu. Virou gelo. Virou resignação. Ela virou o rosto, aceitando o sacrifício dele para salvar a própria pele. Naquele momento, Kael entendeu. Ele não era um companheiro. Ele era uma ferramenta descartável. Valério se aproximou dele com um sorriso cruel nos lábios. "Ouça, Rank F. Você finalmente terá a chance de ser útil para a lâmina da Aurora. Considere uma honra." Antes que Kael pudesse sequer processar a traição, Valério o empurrou. Com toda a força. Um empurrão nas costas que o jogou para frente, direto no caminho do basilisco. Kael tropeçou, caiu de joelhos na água imunda. E quando olhou para trás, viu o resto da guilda já correndo na direção oposta, o abandonando para morrer. O basilisco, vendo aquele alvo fácil e isolado, nem pensou duas vezes. A criatura avançou e cravou as presas no ombro de Kael. A dor foi indescritível. Era como 1000 agulhas em brasa sendo enfiadas na sua carne. Mas o pior não era a dor, era o veneno. Na mesma hora, uma janela azul de desespero piscou na sua frente. Notificação de aviso. Você foi afligido pelo status veneno pútrido. Nível 9. Seu corpo está entrando em necrose acelerada. Sua vida está diminuindo rapidamente. Sua barra de HP começou a derreter. Seus pontos de vida foram de 80 para 55. 41. O monstro o jogou de lado como um boneco de pano e se virou, ignorando-o, como se ele já fosse um cadáver. Kael ficou ali, caído na poça, sentindo o próprio corpo apodrecer por dentro. Sua visão ficou turva. A última coisa que ele viu foi a silhueta de Elara desaparecendo no corredor escuro, sem nunca olhar para trás. O veneno do basilisco queimava suas veias, mas a amargura da traição queimava sua alma com muito mais força. O sorriso de Valério, a resignação de Elara, os olhares covardes dos outros. Aquilo era um veneno 1000 vezes pior. Ele ia morrer, ali, sozinho, num pântano fétido, traído por aqueles que jurou servir. Um rank F inútil até o fim. O nosso prota estava prestes a ser deletado do servidor, a arrastar para cima.
HP 12.5.1. A escuridão tomava conta de tudo. O fim. Ou talvez não, porque bem na hora que a tela ia ficar preta, quando o último ponto de vida estava prestes a sumir, alguma coisa bugou. Uma nova notificação apareceu sobrepondo-se a todas as outras. Uma notificação que ninguém, em toda a história de Argádia, jamais tinha visto. Notificação do sistema. Anomalia detectada no fluxo de mana. Condição única ativada. Sinergia entre hospedeiro e toxina exótica. Iniciando o protocolo de emergência. O sistema está evoluindo para se adaptar. Kael não entendeu nada. Mas no meio da dor e do ódio, uma faísca de algo novo, algo terrível e poderoso, começou a nascer dentro dele. A traição não o matou. Ela o estava transformando. O pântano não seria seu túmulo. Seria seu berço. E aí, minha galera? Vocês acharam que o capítulo 2 foi pesado? Acharam que o nosso mano Kael tinha simplesmente arrastado para cima, que a história dele acabava ali, como isca de monstro no meio de um pântano nojento? Pois senta aí que o roteiro deu uma guinada tão absurda que nem o autor esperava. Lá estava Kael, jogado na lama, o corpo todo se contorcendo, o veneno do basilisco pútrido correndo nas veias, queimando tudo por dentro. A barra de HP dele estava piscando no 1%, pronta para zerar. A visão turva, o ar faltando. Era o fim. Ele ia de base, traído pela guilda que ele serviu, pelo líder que ele respeitava e pela maga que ele... bem, que ele admirava de longe. O gosto na boca não era só do veneno, era o gosto amargo da traição. Mas foi aí, no último segundo, quando a alma dele já estava com o pezinho do outro lado, que o sistema do mundo bugou. Pip, pip, pip. Uma série de janelas vermelhas de erro começaram a piscar na frente dos olhos dele. Tipo quando seu PC tá prestes a dar tela azul, tá ligado? Notificação de erro. Condição biológica não identificada. Erro. Interferência de veneno nível alfa com alquimia interna. Erro. Sistema de saúde incompatível com o estado atual. O sistema do mundo, o poder divino que rege tudo, simplesmente não tancou a situação do Kael. Era como se o computador central olhasse para aquilo e falasse: ué, que porra é essa? O manual não dizia que isso podia acontecer. O ódio profundo da traição, misturado com o conhecimento alquímico passivo do Kael e um veneno de criatura lendária, criou um coquetel que quebrou as regras do jogo. E quando um sistema quebra, meu amigo, ou ele desliga tudo, ou ele cria uma nova regra para lidar com o bug. E para a sorte do nosso protagonista, o sistema escolheu a segunda opção. Uma luz roxa e doentia envolveu o corpo de Kael. As janelas de erro sumiram e uma nova, gigantesca, azul escura, tomou conta da visão dele. O som que veio em seguida não foi de cura. Foi um som de corrupção. Ding. Anomalia confirmada. Ativando o protocolo de exceção. Sistema simbionte tóxico. Iniciado. O corpo de Kael parou de tremer. A dor insuportável começou a se transformar em poder. Um poder sujo, vil, mas inegável. Ele olhou para o seu status e quase não acreditou. A barrinha vermelha de HP, a vida dele, tinha sumido, desaparecido, evaporado. No lugar, uma barra roxa escura que pulsava lentamente como um coração doente apareceu. E o nome dela era de arrepiar. Nível de toxicidade, 98%. Ele não tinha mais pontos de vida. A vida dele agora era medida em veneno. O próprio veneno que deveria matá-lo se tornou seu combustível. Quanto mais tóxico, mais poderoso ele ficava. A morte não era mais o fim da linha para ele. Era o ponto de partida. E junto com essa mudança bizarra, veio o prêmio principal. A notificação que mudaria o destino de todo o continente de Argádia. Habilidade única desbloqueada.
Peste necrosante, nível 1. E a descrição, a descrição era pura covardia. Descrição: um toque que ignora toda e qualquer defesa, armadura, barreira mágica ou resistência natural, desintegrando a matéria orgânica e inorgânica em nível molecular. Custo: 1% de toxicidade por segundo de contato. Vocês entenderam o que isso significa? Ignora todas as defesas. Não importa se você é um cavaleiro com armadura de platina abençoada por um deus, um mago com 7 escudos arcanos ou um dragão com escamas de diamante. Se o Kael tocar, já era. Arrasta pra cima. É o Tite mais quebrado da história. Lentamente Kael se levantou. As veias em seus braços não eram mais azuis. Eram negras como piche. Seus olhos, antes castanhos e sem vida, agora brilhavam com uma sinistra luz verde-doença. Ele não se sentia curado. Ele se sentia completo. O menino fraco e humilhado tinha morrido naquele pântano. O que se levantou foi outra coisa. O basilisco, vendo que sua comida tinha levantado do nada, ficou confuso. Ele soltou um rugido e avançou, pronto para morder e terminar o serviço. Mas o Kael não se moveu. Ele não correu. Ele não preparou uma poção. Ele simplesmente olhou para o monstro gigante vindo em sua direção com um olhar frio, calculista. Era o olhar de um cientista observando uma cobaia. Com uma calma que não pertencia a um ser humano, ele estendeu a mão. O basilisco abriu a boca para engoli-lo, e nesse instante, a ponta dos dedos de Kael tocou a escama da criatura. Não teve explosão. Não teve raio de energia. O único som foi um psst, como água caindo em chapa quente. A escama dura do basilisco virou pó. A carne por baixo se liquefez numa pasta preta e borbulhante. O osso se desfez em cinzas antes mesmo de tocar o chão. A podridão se espalhou pelo corpo do monstro como um incêndio, subindo pelo pescoço, alcançando a cabeça. O basilisco nem teve tempo de gritar. Seu rugido morreu na garganta enquanto ele se desintegrava em tempo real. Em menos de 5 segundos, a criatura lendária que fez uma guilda inteira fugir de medo tinha se tornado uma pilha de poeira e gosma no chão. Kael ficou ali, parado, olhando para a própria mão. O poder que fluía por ele era viciante. E claro, o sistema mandou o papo reto. Notificação do sistema. Basilisco pútrido eliminado. Toxinas lendárias absorvidas. Nível de toxicidade aumentado para 100%. Peste necrosante subiu de nível. Um sorriso frio, o primeiro sorriso de verdade em anos, cortou o rosto de Kael. Lorde Valério. Elara. A guilda Lâmina da Aurora. Eles não jogaram fora um alquimista Rank F. Eles não criaram um sobrevivente. Eles criaram a praga. O Kael que eles conheciam estava morto e enterrado naquela lama. Quem nasceu ali foi outra coisa. Ele não foi curado. Ele se tornou a própria doença. E a epidemia, meus amigos, estava apenas começando. O Kael que foi traído. O Rank F que todo mundo usava de capacho na guilda Lâmina da Aurora? Esquece. Aquele ali foi de base. Arrastou para cima lá no pântano pestilento. O que se levantou no lugar era outra coisa. Era um monstro. A barra de vida dele tinha sumido. E no lugar, só uma palavra brilhava em vermelho. Toxicidade. Ele não era mais um cara envenenado. Ele era o veneno. Mas beleza, o pai tá on. O poder novo é insano. Só que tinha um pequeno detalhe. Ele ainda estava preso no meio do nada, num pântano nojento que mataria qualquer um só pelo cheiro. Ele precisava sair dali, voltar para a civilização e começar a planejar como ia devolver o favor para aquele desgraçado do Valério. E foi aí que o primeiro chefão do tutorial dele apareceu. Para sair daquele buraco, ele dá de cara com o quê? Um porteiro?
Um segurança? Pior. Um golem de pedra rúnica do tamanho de um prédio de 2 andares. E o bicho era apelão, viu? Sabe aquele mob que o desenvolvedor do jogo claramente fez para te irritar? Era esse aí. O golem era um guardião antigo, feito de pura rocha mágica, com runas brilhando no corpo todo. A descrição do monstro já dizia tudo. Imune a veneno. Resistência mágica no talo. Ou seja, o poderzinho novo do Kael, a tal da peste necrosante, teoricamente, não ia fazer nem cócegas. Veneno não funciona em pedra, certo? A lógica do mundo dizia isso. Era o counter perfeito pro Kael. Se fosse o Kael de antes, ele já teria se borrado todo, procurado um buraco para se esconder e rezado para não ser esmagado. Mas agora a parada era diferente. O golem viu o Kael e partiu para cima. O chão tremia a cada passo. O braço do bicho, que era uma coluna de pedra, desceu com tudo para amassar o Kael como uma panqueca. Mas o Kael, com uma calma que dava até arrepio, só deu um passinho pro lado. A pedra explodiu o chão onde ele estava um segundo antes. O Kael olhou para aquilo e, em vez de correr, deu um sorrisinho de canto. Um sorriso frio, calculista. Ele não via um inimigo ali. Ele via uma cobaia, um teste. Ele queria saber. O sistema disse que sua peste desintegrava a matéria, mas será que isso valia para tudo? Rapaziada, comenta aí embaixo solou. Se você acha que ele ganha essa, ou digita F se ele vai de base. Quero ver quem acerta. Enquanto o golem se virava, lento e pesado, Kael começou a andar na direção dele, sem pressa. Cada passo era uma declaração. O golem levantou o outro braço para atacar de novo, mas Kael já estava perto demais. Ele não tentou atacar, não tentou usar magia, não fez nada. Ele só continuou andando. O golem, um autômato sem emoção, bugou a mente. A programação dele era para esmagar intrusos, mas aquele intruso minúsculo estava vindo na direção dele como se fosse dar um abraço. E foi aí que aconteceu. Kael só esticou a mão. Uma mão pálida, com veias escuras visíveis sob a pele. E tocou. Um toque leve, quase um carinho, no pé do golem de pedra rúnica. Sem grito, sem explosão, sem show de luz. Só um ploc. E aí, meu amigo, o silêncio. O golem de pedra rúnica, aquele tanque de guerra, parou e começou a rachar. Não era uma rachadura de porrada. Era como se o cimento que segurava ele estivesse apodrecendo. A pedra virou areia. A mana nas runas simplesmente se apagou, como uma lâmpada queimando. Diante dos olhos de Kael, o pé do golem se desfez em pó. A podridão subiu pela perna dele como uma doença, desintegrando a pedra sólida, as runas mágicas, tudo. Em 5 segundos, o monstro que podia solar uma guilda inteira virou um montinho de poeira no chão. Foi de base sem nem saber quem era o inimigo. O Kael não só solou o golem, ele humilhou a própria existência dele. E bem nessa hora, aquela telinha azul que a gente ama piscou na frente dele. O sistema mandou o papo reto com direito a som de level up. Notificação do sistema. A habilidade peste necrosante evoluiu. Nova característica desbloqueada. Corrosão inorgânica. Descrição. Sua praga agora ignora a distinção entre matéria orgânica e inorgânica. Tudo que possui forma física pode ser decomposto. Metais, rochas, artefatos mágicos. Para você tudo é apenas matéria esperando para apodrecer. O Kael leu aquilo e o sorriso dele ficou ainda maior. Aquele poder não era forte. Aquele poder não era apelão. Aquele poder era absoluto. Não existia defesa. Não existia imunidade. Se você existia no plano físico, você podia ser apagado. Simples assim. Imagina a cara do Valério com aquela armadura sagrada dele, achando que tá todo protegido. Imagina a Elara, com as barreiras mágicas dela.
Pro Kael agora, tudo aquilo era só papel. Papel esperando para ser desintegrado. O poder dele não era veneno. Era a entropia. Era a certeza de que tudo um dia vira pó. E ele, Kael, era quem decidia se esse um dia seria agora. Ele olhou para a pilha de poeira que antes era um guardião temível e depois olhou para a saída do pântano. Aquele lugar não era mais uma prisão. Era o seu berço. O lugar onde o alquimista Kael morreu. E onde a peste de Argádia nasceu. O pai não só tá ele tá saindo da jaula. E o mundo inteiro vai descobrir, da pior maneira possível, que o Rank F que eles jogaram fora voltou, e agora ele é o topo da cadeia alimentar. O tempo passou, meu parceiro. Meses se arrastaram. A guilda Lâmina da Aurora. Eles voltaram para a capital como heróis. Lord Valério contou uma historinha linda de como o corajoso Rank F. Kael se sacrificou para salvar todo mundo. Eles ganharam fama, ganharam dinheiro, enquanto o corpo do nosso prota devia estar apodrecendo no pântano. Só que não. Kael não voltou para a guilda. Ele não apareceu gritando o nome do Valério na praça. Não. Ele fez algo muito mais sinistro. Ele desapareceu. Mas uma nova figura surgiu nos becos mais imundos da capital. Um lugar onde nem a guarda da cidade se atreve a entrar. Uma figura encapuzada com a pele pálida, quase cinzenta, e um olhar que parecia carregar todas as doenças do mundo. Ele abriu uma lojinha, uma portinha de madeira podre, com uma placa simples pendurada. O Boticário do Fim. Pensa num lugarzinho discreto, escondido, o tipo de lugar que você só encontra se estiver procurando muito por problema. E o que ele vendia? Coisinhas simples, meu amigo. Incensos relaxantes, pomadas milagrosas para dores musculares, perfumes exóticos que ninguém nunca tinha sentido o cheiro. Mas a gente sabe, né? O pai não estava vendendo Avon. Cada item ali era uma versão nerfada, diluída, da peste necrosante dele. Uma armadilha esperando o otário certo. E os otários vieram. O primeiro foi um nobre arrogante, desses que usa mais anel que dedo, e acha que o mundo é o penico dele. Ele entrou na loja empurrando a porta, reclamando do cheiro do beco. Ouvi dizer que você vende fragrâncias raras. Quero algo que me destaque no baile. Algo que ninguém mais tenha. Kael, por baixo do capuz, só deu um sorrisinho macabro. Ele pegou um frasco pequeno com um líquido escuro dentro. Este é o sopro do silêncio. Uma gota no pulso e todos irão notar sua presença. O nobre riu. Jogou um saco de moedas de ouro no balcão e saiu sem nem agradecer. Mal sabia ele que o sopro do silêncio ia fazer jus ao nome. Uma semana depois, o boato que corria na alta sociedade era que o jovem lorde tinha contraído uma doença misteriosa que apodrecia sua garganta por dentro. Ele não conseguia mais falar, só emitir um chiado podre. Foi de base em silêncio, se afogando nos próprios fluidos. E na lojinha escura do Kael, uma janela azul brilhou suavemente. Notificação do sistema. Alvo infectado sucumbiu à peste variante, corrosão laríngea. Nível de toxicidade aumentado. Você absorveu uma pequena fração da energia vital e da arrogância do alvo. Kael sentiu o poder fluindo. Era viciante. Depois veio um mercenário Rank B, um brutamontes cheio de cicatriz que se achava o Rambo de Argádia. Ele jogou uma espada na mesa e gritou: "Preciso de algo que me dê um gás. Uma pomada para dor, uma poção de força, qualquer coisa. Tenho que solar um Weaver na manhã e o contrato paga bem." Kael olhou para o cara, para aquela massa de músculos e prepotência, e preparou uma pomada especial. A fúria silenciosa. Passe nos músculos antes da batalha. Você não sentirá dor, apenas poder. O mercenário pagou, saiu se achando o deus da guerra. E no dia seguinte, ele realmente solou o Wyvern.
Ele não sentia dor. Os músculos dele pareciam queimar com uma força que ele nunca teve. A guilda dele ficou em choque. O cara tá bufado até o talo, eles diziam. O problema foi depois da luta. A pomada não parou de agir. Os músculos dele, que ignoraram a dor, começaram a se desfazer. A carne virou uma pasta necrótica por baixo da pele. O herói da guilda virou uma poça de matéria orgânica derretida em menos de 24 horas. Os clérigos tentaram curar, mas a magia de cura só acelerava a podridão. Bugou a mente de todo mundo. E lá no Boticário do Fim. Notificação do sistema. Alvo infectado neutralizado pela peste variante. Liquefação muscular. Nível de toxicidade aumentado significativamente. Nova habilidade passiva desbloqueada. Análise biológica. Nível 1. Você pode identificar fraquezas em constituições orgânicas. O pai tá on. Cada desgraçado que entrava naquela loja alimentava o monstro. Um comerciante ganancioso que queria um incenso para purificar a loja do rival. E acabou espalhando uma praga que faliu a rua inteira. Uma nobre invejosa que comprou um pó de maquiagem para uma festa e viu o rosto da rival derreter na frente de toda a corte. Kael não estava só matando. Ele estava testando, aprendendo, evoluindo suas pragas. Ele era um cientista, e a elite corrupta da capital era sua placa de Petri. Logo, os boatos começaram a se espalhar pelo submundo. Falavam de um boticário encapuzado nos becos que vendia curas e maldições na mesma prateleira. Ninguém sabia seu nome. Ninguém sabia seu rosto. Mas eles deram um apelido para ele. Um nome que era sussurrado com medo e respeito. O Dr. Peste. Lá estava Kael, no fundo de sua loja, olhando para as próprias mãos. Elas não eram mais as mãos de um alquimista fracassado. Eram as mãos de um ceifador. Ele não sentia mais a humilhação, a dor da traição. Sentia apenas um vazio frio e uma fome insaciável por mais poder. Ele olhava para o mapa da cidade e via não mais ruas e prédios, mas veias e órgãos. Um corpo doente, cheio de tumores arrogantes como Valério e toda a corja que o desprezou. A vingança não era mais só um objetivo. Tinha se tornado um processo. Um tratamento. E ele era o médico. A cura para o mundo doente. E a consulta, meus amigos, ia começar em breve. Peita ou respeita o Dr. Peste, porque ele já decidiu que ninguém ali ia tancar o tratamento dele. Até agora, nosso mano Kael, o Dr. Peste, estava quietinho no canto dele, montando seu império de podridão nos becos da capital. Ele estava só no modo farm, infectando uns nobres otários aqui, uns mercenários marrentos ali, só para upar a toxicidade e testar os novos brinquedos. Mas todo mundo sabe que vida de protagonista não é feita de sossego. E a campainha da loja dele estava prestes a tocar. E quem entrou pela porta não era qualquer um. Imagina a cena. A porta daquele muquifo que o Kyle chama de o Boticário do Fim se abre. A luz do beco mal entra. Mas a silhueta que aparece ali congela o ar. Era uma mulher, toda coberta por um manto escuro, mas a postura dela gritava: perigo. Cada passo era silencioso, calculado. Ela não andava, ela fluía como uma sombra. Essa, meus amigos, era Serafina, ou como o resto do continente cagando de medo a chamava, a Lâmina Fantasma. Para você ter uma ideia, essa mulher não era a mulher que solava guildas inteiras antes do café da manhã. Reis pagavam fortuna e só para ela não ser contratada contra eles. Ela era o sinônimo de arrasta para cima no dicionário de Argádia. E essa mesma lenda viva estava ali, na lojinha humilde do nosso ex-Rank F. Só que tinha um detalhe. Por baixo daquele manto de reputação e terror, a Lâmina Fantasma estava morrendo. E não era por uma lâmina envenenada ou uma armadilha. Era algo muito pior. Uma maldição de alma. Uma praga espiritual que nem o clérigo mais santo do continente conseguiu nem arranhar.
A vida dela estava sendo drenada, a alma dela estava sendo desfiada, e todos os especialistas tinham dado o mesmo diagnóstico. Já era. Foi de base. Ela veio até Kyle como sua última desesperada e patética esperança, depois de ouvir os boatos sobre um tal Doutor Peste que operava milagres sombrios. Kyle olhou para ela por cima do balcão, com aqueles olhos que não pareciam mais humanos. Ele não sentiu a aura de Rank S dela. Ele sentiu outra coisa. Ele sentiu o cheiro da doença, da anomalia. Para ele, ela não era a lâmina fantasma. Ela era um espécime fascinante. Serafina, com a voz fraca, mas ainda firme, foi direta. Dizem que você pode curar o incurável. Eu tenho uma maldição. Se conseguir removê-la, terá minha gratidão. E uma montanha de ouro. Kael deu um sorrisinho de canto. Um negócio que dava até arrepio. Ouro? Gratidão? Minha senhora, eu não sou um curandeiro. Eu sou um colecionador de doenças. A assassina ficou em choque. Que papo era esse? Mas o desespero era maior. Faça o que for. Apenas me livre disso. E aí, o pai ficou sério. Kael contornou o balcão lentamente. Serafina instintivamente recuou. A mão dela foi para o cabo da adaga escondida. O corpo dela gritava para matar aquele homem esquisito. Mas a alma dela implorava por ajuda. Peita ou respeita? Naquele momento, ela não sabia. Kael simplesmente ignorou a ameaça dela e disse com uma calma de cemitério: "Deixe-me ver." Ele esticou a mão, aquela mão pálida, com veias escuras visíveis sob a pele. Serafina hesitou por um segundo. A vida inteira dela foi construída em nunca deixar ninguém chegar perto. Mas ela não tinha mais nada a perder. Ela estendeu o braço. No momento em que os dedos de Kael tocaram a pele dela, o inferno pessoal de Serafina congelou. Ela esperava dor, um ritual, qualquer coisa. Mas o que aconteceu foi silêncio. Um silêncio consumidor. Ela viu, com seus próprios olhos, finos tentáculos de fumaça negra saírem do seu braço e serem puxados para dentro da mão de Kael. A maldição, aquela entidade divina que estava devorando sua alma, não estava sendo combatida. Não estava sendo purificada. Ela estava sendo devorada. Kael fechou os olhos, com uma expressão de quem prova um vinho raro e complexo. Para ele, o gosto daquela maldição era delicioso. E no mesmo instante, a janelinha azul que a gente ama piscou na frente dos olhos dele. O sistema mandou o papo reto sem enrolação. Notificação do sistema. Maldição de alma de nível divino. Sussurro da agonia. Detectada. Iniciando protocolo de absorção simbiótica. Absorção completa. Nível de toxicidade aumentado significantemente. Mas não parou por aí. O sistema estava inspirado. Devido à absorção de uma anomalia espiritual única, uma nova habilidade foi desbloqueada. Nova habilidade. Devorador de almas. Passiva e ativa. Descrição. Sua toxicidade agora transcende o plano físico. Você pode consumir pragas espirituais, maldições e debuffs de alma para fortalecer seu sistema. Ao ativar, pode infligir deterioração espiritual em alvos. Um dano que ignora qualquer defesa mágica ou física e ataca diretamente a força vital. O monstro não só se bufou, ele mudou de classe. Agora ele não apodrecia só o corpo, ele podia apodrecer a alma dos malucos. Enquanto Kael processava o upgrade, Serafina estava com a mente completamente bugada. A dor crônica que a assombrava há anos sumiu. A fraqueza, o peso na alma, evaporou. Ela abriu a própria janela de status tremendo. A linha vermelha que descrevia a maldição, o debuff que todos os Rank S do mundo disseram ser permanente, tinha sido deletada. Ela olhou para Kael, e pela primeira vez na vida, a lâmina fantasma sentiu medo de verdade.
Não era o medo de um inimigo mais forte. Era o medo primordial que uma ovelha sente ao olhar nos olhos do lobo. Ela entendeu. Aquele homem não era um curandeiro. Ele não era um alquimista. Ele era um predador, uma entidade que se alimentava do que matava os outros. Diante dele, uma maldição de nível divino não passava de um lanchinho. E aí, meu amigo, aconteceu a cena que ia mudar o jogo para sempre. Serafina, a mulher mais letal do continente, a lenda que fazia reinos tremerem, caiu de joelhos, com um baque seco no chão sujo da loja, a cabeça baixa, em total e absoluta submissão. Com a voz embargada, não de fraqueza, mas de pura e aterrorizada admiração, ela declarou: "Eu não tenho ouro que possa pagar por isso. Eu não tenho gratidão que seja suficiente. O que você fez é o poder de um Deus." Ela ergueu o rosto, e os olhos dela brilhavam com uma nova devoção fanática. "Minha vida era um empréstimo. Agora ela é sua. Minha lâmina, minha sombra, minha alma. Comande, e eu obedecerei, mestre." Kael apenas a observou, processando. Ele não salvou a vida dela. Ele a dominou no nível mais fundamental possível. Ele não ganhou uma aliada. Ele ganhou uma ferramenta, a ferramenta mais afiada e mortal que existia. E com um sorriso doentio se formando em seu rosto, ele já sabia exatamente onde iria testar o fio da sua nova faca. Afinal, uma festa para um certo herói sagrado estava para acontecer. O pai não só estava on, agora ele tinha companhia. E a vingança. A vingança ia ser servida em grande estilo. Mano, enquanto o Kael estava montando seu império de doença nos becos, a notícia que explodiu na capital foi outra. E era uma notícia que fez o sangue do nosso prota ferver. Lord Valério, o playboy de armadura, o traidor de marca maior, não só estava vivo e bem, ele tinha sido promovido. E não era qualquer promoçãozinha, não. O maluco virou paladino sagrado de Rank S. Isso mesmo que você ouviu. O cara que usou o Kael de isca que deixou ele para morrer no pântano, agora era aclamado como o herói das criptas. A história oficial? Valério, com sua coragem inabalável, liderou sua guilda, enfrentou o basilisco pútrido e, mesmo com a trágica perda de um membro inútil, conquistou a dungeon para a glória do reino. Era de dar ânsia de vômito. A cidade inteira estava em festa. Os bardos cantavam músicas sobre a bravura dele. Os nobres preparavam um baile gigantesco para celebrar o novo herói da nação. E onde estava o Kael enquanto isso? Ele estava lá, no seu boticário do fim, ouvindo o Zé Ninguém na rua comentando: "Felizes da vida. Você viu? Lord Valério nos salvou de novo. Ele é a esperança de Argádia." Cada palavra era como um prego sendo martelado na alma dele. Aquele sorriso arrogante de Valério parecia estar estampado em cada rosto feliz da cidade. A injustiça era tão grande, tão absurda, que o ar na lojinha do Kael começou a ficar pesado, quase tóxico, literalmente. Do nada, uma sombra se moveu no canto da sala. Serafina, a lâmina fantasma, materializou do lado dele sem fazer um único som. Seus olhos, que já viram o fundo do poço do desespero, agora queimavam com uma fúria fria. Ela, a mulher mais letal do continente, olhou para o seu mestre e viu a tempestade se formando. Com uma voz que era um sussurro mortal, ela disse: "Mestre, dê a ordem. O baile será hoje à noite. Ninguém sequer verá minha sombra. Antes que o primeiro brinde seja feito, a cabeça do herói estará rolando no chão como uma fruta podre. Ninguém jamais saberá quem foi." Essa era a Serafina. Eficiente. Mortal. Direta ao ponto. E por um segundo, a ideia foi tentadora. Acabar com tudo. Um piscar de olhos e o problema estaria resolvido. Mas aí,
Kael olhou para suas próprias mãos. Mãos que agora controlavam a podridão, a decadência, a desintegração. Ele não era mais o Rank F que se contentava com a sobrevivência. Um sorriso lento, frio e assustador brotou no rosto do Kael. Um sorriso que fez até a assassina Rank S sentir um calafrio na espinha. Não, Serafina, ele disse com a voz rouca. A morte é rápida demais. É um presente que ele não merece. Ele construiu um palco com a minha quase morte. Ele subiu nesse palco e se cobriu de glória. Seria um desperdício não usar o mesmo palco para o show final dele. Serafina bugou a mente por um instante. Depois, um brilho de admiração cruel surgiu em seus olhos. Ela entendeu. O mestre não queria só matar. Ele queria aniquilar. Ele não queria apagar o Valério da história. Ele queria reescrever a história com as entranhas do próprio Valério. O que o mestre ordena? Ela perguntou, a lealdade dela mais forte do que qualquer aço. Kael se levantou. A aura doentia ao redor dele pareceu se intensificar. O tempo de se esconder nos becos, de agir nas sombras, de ser o Dr. Peste anônimo, tinha acabado. O monstro não ia só sair da jaula. Ele ia pro baile de gala. Prepare minhas melhores roupas, Serafina. Nada muito chamativo. Um preto simples, elegante. Quero que ele me veja. Quero que ele se lembre do lixo que ele jogou fora. E foi aí que o jogo virou. Kael não estava mais reagindo. Ele estava caçando. A preparação começou. Ele não pegou nenhuma poção, nenhuma arma. A arma era ele mesmo. Ele olhou no espelho. A pele pálida, os olhos com olheiras profundas, mas com um brilho febril que não estava lá antes. Ele não parecia um herói. Ele não parecia um vilão. Ele parecia uma praga esperando o momento certo para se espalhar. Enquanto a nobreza se vestia com sedas e joias, Kael vestia uma mortalha de vingança. Enquanto o salão do palácio era decorado com ouro e flores, a alma do Kael era adornada com o mais puro ódio. Quando a noite caiu, a música do baile já podia ser ouvida à distância. Kael estava pronto. Serafina, já misturada às sombras do lado de fora, esperava o sinal. Kael deu um último olhar para sua loja, o lugar que foi seu casulo. Ele não era mais a larva Rank F. Ele não era a crisálida doentia. Ele era a borboleta da morte, pronto para bater as asas. Valério, ele sussurrou para o vento da noite. Você se tornou um paladino sagrado, a coisa mais pura e forte deste mundo. Que ironia! Porque hoje à noite, você vai aprender que contra a podridão absoluta, não existe defesa sagrada. A pureza não tanca a peste. Ele começou a caminhar em direção às luzes do palácio. Cada passo era firme, calmo, deliberado. Ele não era mais Kael, o alquimista. Ele era o arauto do fim, o convidado de honra que ninguém convidou. O baile da vingança estava prestes a começar, e o prato principal seria o desespero de um falso herói. O pai não estava só on. O pai estava logado como administrador do servidor, e ele estava indo dar ban permanente no queridinho do sistema. Segura essa emoção, porque o próximo capítulo é o esbarrão que vai derrubar um império. E o baile estava rolando solto, meu amigo. O salão do palácio parecia que tinha sido mergulhado em ouro. Lustres de cristal do tamanho de um carro. Nobres desfilando com roupas que valiam mais que uma cidade inteira, e um mar de taças de champanhe borbulhando. Era a festa do século para celebrar o novo herói de Argádia, o recém-promovido paladino sagrado Rank S, Lorde Valério. Lá no topo, sentado num trono que parecia mais um carro alegórico de tão dourado, estava ele. Valério, com sua armadura sagrada reluzindo, recebia os aplausos com um sorriso arrogante que dava vontade de socar. Ele era o centro do universo. O herói que conquistou as criptas, o escolhido dos deuses. Mal sabiam eles que o herói era só um covarde que usou um Rank F como isca de monstro. A galera bajulava,
Os nobres riam Tudo era perfeito no mundo de Valério. Mas aí, no meio de todo aquele brilho, uma sombra começou a andar. Um vulto encapuzado, com roupas simples e gastas, entrou no salão. A música não parou, mas as conversas ao redor dele foram morrendo. A galera olhava e cochichava. Quem é esse mendigo? A segurança deixou esse cara entrar? O ar de festa começou a ficar pesado, gelado. Aquele homem não andava. Ele deslizava pelo salão como uma doença procurando um hospedeiro. O pai estava on. E o servidor ia lagar. Lá do trono, Valério viu a figura. Ele apertou os olhos, e um sorriso de puro desprezo brotou no rosto dele quando reconheceu quem era por baixo do capuz. Ele se levantou, e o salão ficou em silêncio absoluto. Com a voz carregada de poder e escárnio, para todo mundo ouvir, ele gritou: Olha só, se não é o lixo que sobreviveu, pensei que os ratos do pântano já tinham devorado até seus ossos, Kyle. A risada dele ecoou pelo salão. Os nobres, como um bando de hienas, riram junto. A humilhação era pública. Era um show. Eles esperavam que Kyle fosse se encolher, pedir perdão, talvez até chorar. Mas o Kyle que estava ali não era mais o Hank F. assustado. Ele levantou a cabeça lentamente. Por baixo do capuz, só dava para ver um queixo pálido e um sorriso mínimo, quase imperceptível, mas que carregava o peso de um cemitério inteiro. Ele não respondeu. Ele não gritou. Ele simplesmente continuou andando, em linha reta, na direção do trono. A cada passo a tensão aumentava. Os guardas puseram a mão na espada. O sorriso de Valério vacilou. O que esse verme está pensando em fazer? Peita ou respeita? A plateia inteira prendeu a respiração. Eles estavam esperando um ataque, uma explosão de magia, qualquer coisa. Kael passou pelos guardas como se fossem estátuas. Ignorou os olhares de nojo e os sussurros. O foco dele era um só. Ele chegou na base do trono. Valério, agora de pé, estufou o peito. Ajoelhe-se, lixo. E talvez eu te dê as sobras do banquete. Kael não parou. Ele continuou andando como se fosse apenas passar ao lado do trono para ir a algum outro lugar. E no momento exato em que ele passou por Valério, seu ombro, sem querer, esbarrou no braço do paladino, aquele braço coberto pela manopla sagrada. Foi um toque, um esbarrão, um contato que durou menos de um piscar de olhos. Ninguém viu nada, ninguém sentiu nada. Para todo mundo foi só um desajeitado passando perto demais. Mas naquele instante, o mundo de Kael explodiu em notificações que só ele podia ver. Notificação do sistema. Alvo de vingança primária detectado. Lorde Valério, o traidor. Iniciando o protocolo de inoculação da peste necrosante. Nível 4. Habilidade passiva do alvo, bênção sagrada, tentou resistir. Resistência. Falhou. Habilidade passiva do alvo, armadura da fé, tentou purificar. Purificação. Falhou. A semente da podridão foi plantada com sucesso. Tempo estimado para a manifestação. 10 minutos. Enquanto as janelas do sistema piscavam na sua visão, Kyle se inclinou um pouquinho, e sua voz soou baixa, quase um veneno em forma de som, direto no ouvido do herói. Aproveite a glória. E continuou andando, sem olhar para trás. Valério bugou a mente por um segundo. Ele sentiu um calafrio esquisito no braço, mas a arrogância dele era mais forte. Ele se virou, furioso com a audácia. Volta aqui, seu verme! Quem você pensa que é para me dar as costas? Mas Kyle já estava se misturando com a multidão de novo. A sombra que veio do nada voltou pro nada. O salão ficou em silêncio por mais uns segundos, e depois, a risada nervosa de Valério quebrou o gelo. Patético! O lixo continua sendo lixo! Ele gritou, tentando retomar o controle. A nobreza riu junto, aliviada. Para eles, o show tinha acabado.
O Rank F Zé Ninguém tinha tentado fazer uma cena e só passou vergonha. A música voltou a tocar. As taças voltaram a se chocar. Só uma pessoa não riu. De longe, perto de uma pilastra, estava Elara. Ela viu tudo. Ela viu o antigo colega de guilda. Aquele olhar. Não era o olhar do Kael Chorão que ela conhecia. Era o olhar de um ceifador que acabou de marcar a próxima alma da lista. Ela sentiu um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com o frio do salão. Algo estava terrivelmente errado. Enquanto Valério voltava para o seu trono, rindo e recebendo mais elogios, ele coçou o braço por baixo da armadura, sentindo uma coceira estranha. Uma coceira insistente, que não passava. Ele não fazia ideia. Ninguém ali fazia ideia. Mas a sentença de morte já tinha sido dada. O toque não foi um insulto. Foi a assinatura do ceifador. A contagem regressiva para ele arrastar para cima tinha começado. E o próximo capítulo... o próximo capítulo ia ser o estouro da pipoca. Literalmente. O Valério estava lá, no pico da glória. Sentado no trono improvisado com aquela armadura dourada que brilhava mais que o sol, ele era o centro do universo. O cara estava se achando o último biscoito do pacote, o herói Rank S, o paladino sagrado. Ele levantou a taça com um sorriso nojento no rosto, pronto para fazer o discurso que ia inflar ainda mais o ego dele. Meus amigos, nobres de Argádia, hoje celebramos não a mim, mas a força da justiça. Celebramos a purificação das criptas e a eliminação da escória que se esconde nas sombras. Ele gritava, e a multidão ia ao delírio. Kael estava lá no canto, encapuzado, só observando o show. Ninguém notava ele. Para todos ali, ele era só mais um servo. Uma sombra. Mal sabiam eles que a verdadeira sombra era o paladino no trono. E foi aí que começou. No meio do discurso, Valério deu uma tossidinha. Uma coisinha de nada, sabe? Uma coceira na garganta. Ele parou, franziu a testa, bebeu um gole de vinho e continuou. Mas aí veio outra. Mais forte. E depois outra. Uma tosse seca que começou a ficar úmida, nojenta. A galera no salão ficou em silêncio. O que estava acontecendo? O grande herói engasgou com a própria saliva? Que mico! Valério tentou disfarçar. A emoção, meus caros. A emoção de servir a este reino. Mas a voz dele já estava falhando. Ele tossiu de novo, e dessa vez ele levou a mão enluvada à boca. Quando ele tirou, a luva de metal branco estava manchada. Uma gosma preta e espessa escorria entre os dedos. O silêncio no salão ficou pesado. A tensão podia ser cortada com uma faca. De repente, um fio de fumaça cinza fedorenta começou a sair pelas frestas do elmo dele. Depois pelas juntas dos braços, do peito. O cheiro. Meu Deus, o cheiro. Era um cheiro de carne podre, de pântano, de morte. O perfume caro dos nobres não conseguiu esconder aquela fedentina do inferno. O pânico começou a se instalar. Valério arregalou os olhos. Ele tentou tirar o elmo, mas as mãos dele tremiam tanto que ele não conseguiu. Clérigo! Eu preciso de um clérigo agora! Ele berrou e a voz saiu abafada, gutural. A galera bugou. Os nobres começaram a se afastar, as damas tampando o nariz com lenços de seda. Os cavaleiros sacaram as espadas, sem saber o que atacar. O que era aquilo? Um ataque de veneno? Uma maldição? O arcebispo Teodoro, o clérigo mais pica do reino, correu até o palco. O velho era um curandeiro rank A, quase S. Se alguém podia resolver o problema, era ele. Calma, meu lorde. A luz divina irá purificá-lo, disse o arcebispo com as mãos brilhando numa energia dourada e quente. Ele encostou as palmas na armadura de Valério e começou a conjurar a magia de cura mais poderosa que ele conhecia. Purificação suprema. E foi aí que o inferno realmente se materializou. No momento em que a luz sagrada tocou a armadura, em vez de curar,
Ela agiu como gasolina no fogo. O corpo de Valério começou a borbulhar lá dentro. A fumaça preta ficou mais densa, e um som de fritura, de carne cozinhando, ecoou pelo salão. O arcebispo recuou, em choque total. A mente dele não conseguia processar. Magia de cura. Acelerando a necrose? Impossível. Era uma quebra de todas as leis da magia. Lá do canto, Kael sentiu uma notificação vibrar na sua mente. A janelinha azul apareceu, fria e objetiva. Análise concluída. A habilidade Peste Necrosante, nível 5. Possui prioridade de sistema superior à cura divina suprema, nível 8. Efeito do alvo. Negado. Efeito reverso. Energia sagrada convertida em catalisador. Aceleração da necrose em 200%. Kael deu um sorriso quase imperceptível por baixo do capuz. O sistema do mundo era absoluto. E a praga dele era uma anomalia que estava acima das regras. A cura dos deuses era só um lanchinho para o poder dele. Valério começou a gritar. Mas não era um grito de guerra. Era um grito de puro terror e agonia. Um grito de quem está sendo cozido vivo. Ah! Tira isso! Tira de mim! Ele urrava se debatendo no trono. A armadura sagrada, o símbolo de seu poder e status, tinha se tornado seu caixão. Um caixão de metal que o estava cozinhando no próprio suco podre. A carne dele estava se desfazendo, derretendo dos ossos. O sangue virava um caldo negro e fétido que vazava pelas frestas. Diante de toda a nobreza, o herói sagrado estava virando uma sopa de osso e desespero. Ele finalmente conseguiu arrancar o elmo, e o queixo de todo mundo caiu. O rosto que antes era arrogante e bonito, agora era uma massa de carne derretida, com um olho pendurado e a pele escorrendo como cera de vela. Ele não era mais um humano. Era um monstro saído de um pesadelo. Ele tentou se levantar, deu um passo e... desabou. A armadura bateu no chão com um baque metálico e úmido. E depois, silêncio. Um silêncio mortal. O herói de Argádia, o paladino Rank S, Lorde Valério, foi de base, arrancado da existência na frente de todo mundo. O salão era um caos. Gritos, gente correndo, nobres vomitando nos tapetes caros. Mas em meio a toda essa confusão, uma pessoa estava parada, congelada. Elara. A maga de gelo, sempre tão fria e controlada, estava pálida como um fantasma. As mãos dela tremiam. Ela não estava olhando para o corpo nojento de Valério. Seus olhos varriam a multidão, procurando por algo. Ou melhor, por alguém. A mente dela conectou os pontos. Aquele cheiro, aquela energia de podridão, era a mesma aura amaldiçoada do basilisco pútrido lá no pântano, mas 1000 vezes mais concentrada, 1000 vezes mais letal. E só uma pessoa tinha ficado para trás naquele dia. Só uma pessoa tinha sido empurrada para a morte certa. Seu olhar finalmente encontrou uma figura encapuzada parada perto da saída, observando a cena com uma calma assustadora. Naquele momento, Elara entendeu tudo. Aquele não era um servo qualquer. Aquele era Kael. O Rank F que eles abandonaram para morrer não tinha morrido. Ele voltou. E o garoto fraco e patético que ela conhecia tinha se tornado aquele monstro. Aquele horror que desintegrou um paladino Rank S com um simples toque. O olhar de pena que ela deu para ele no pântano agora se transformou em puro e absoluto terror. Ela não tinha abandonado um fracassado. Ela tinha criado um demônio. E o demônio estava apenas começando. E meus amigos, a festa acabou. O herói sagrado, o orgulho do reino, o paladino Rank Lorde Valério, simplesmente não tancou. Ele não só foi de base, ele arrastou para cima da forma mais humilhante e nojenta que um ser humano poderia imaginar. O salão de baile, que antes era puro luxo e ostentação, virou o cenário de um filme de terror bem pesado.
O cheiro de carniça misturado com perfume caro tomou conta do ar. E o som de vômito e gritos de pânico virou a nova música ambiente. A armadura dourada, que era símbolo de poder e proteção divina, virou um verdadeiro forno de decomposição. A galera via a fumaça nojenta vazando pelas frestas e ouvia os sons abafados de algo borbulhando lá dentro. Os clérigos de mais alto nível, os magos de cura mais pica do reino, correram para cima dele gritando: pelos deuses, resista! Mas a magia sagrada deles batia na armadura e, puf, sumia. Era como tentar apagar um incêndio químico com um copinho d'água. Inútil. A praga do Kael não era uma maldição comum, era um bug absoluto no sistema do mundo. A cura simplesmente não funcionava. A nobreza? Aquela galera de nariz em pé que vivia bajulando o Valério? Bugou a mente de um jeito que nunca mais vai voltar ao normal. Tinha gente desmaiando, outros correndo e escorregando no próprio vômito. Os cavaleiros da guarda real, todos rank A pra cima, estavam com as espadas na mão, mas não sabiam para onde apontar. Como você luta contra uma doença invisível que derrete o herói mais forte do continente por dentro? A resposta é simples: você não luta. Você reza para não ser o próximo. Mas no meio daquela muvuca, tinha uma pessoa que não estava gritando. Estava paralisada. Elara, a maga de gelo, a antiga companheira do Kael. Ela viu tudo. E a mente dela conectou os pontos num piscar de olhos. Ela lembrou do Rank F esquecido, do alquimista que ela viu ser traído. Lembrou dele passando pelo Valério, o esbarrão sem querer, o sussurro no ouvido. E agora o resultado. Ela não conseguia acreditar. O lixo, o peso morto que eles jogaram para morrer, tinha voltado. E ele não voltou para pedir esmola. Ele voltou como o próprio ceifador. O olhar dela era de puro terror, mas também de compreensão. A dívida do pântano tinha acabado de ser cobrada, com juros absurdos. E o nosso prota? Onde ele estava no meio disso tudo? Kael já estava longe. Enquanto o caos consumia o salão, ele simplesmente se virou e caminhou para a saída. Nas sombras, sem que ninguém notasse. Tranquilão, como quem sai de um cinema depois de um filme mais ou menos. Cada grito de horror era música para os seus ouvidos. Cada olhar de pânico era um banquete para sua alma. Ele não sentia alegria. Não sentia ódio. Sentia satisfação. Um trabalho bem feito. O monstro não só saiu da jaula, ele virou o dono do zoológico. Ele subiu num terraço com vista para o palácio. O vento frio da noite batendo em seu capuz. Lá embaixo, o formigueiro de gente desesperada corria de um lado para o outro. A primeira parte do plano estava concluída. A vingança pessoal, o acerto de contas com o homem que o destruiu, estava paga. Mas enquanto ele observava a cidade, ele sentiu que aquilo era pouco, pequeno demais. E é aí, meu irmão, que o plot twist da temporada acontece. Uma tela azul pisca na frente dos olhos dele. O sistema, que tinha ficado quieto por um tempo, resolveu mandar o papo reto. Ding! Uma notificação gigantesca, brilhando em um tom verde doença, tomou sua visão. Aviso do sistema. Vingança primária concluída. Check. Missãozinha tutorial completa. Mas o sistema não parou por aí. A janela seguinte foi o que mudou tudo. Missão principal atualizada. E então, as palavras que definiriam o resto da sua existência queimaram em sua mente. O mundo está doente. Sua hierarquia, sua nobreza, seus heróis. E são o câncer que o consome em uma febre de hipocrisia e poder. Você foi a vítima desse sistema. Mas agora, você é a antítese dele. Kael prendeu a respiração. O sistema, o próprio Deus ex machina desse mundo, estava basicamente falando: é isso aí, Kael. Tu estava certo o tempo todo, essa galera é toda podre. E a missão, a nova diretriz, era de arrepiar.
Nova missão principal. Torne-se a cura. Erradique o câncer. Purifique o continente com sua peste sagrada. Torne-se a pandemia nível mundial. É de arrepiar, meus consagrados. Não é mais sobre matar um cara. É sobre resetar o mundo. Kael olhou para o horizonte. Para o Palácio Real, onde reis corruptos tomavam decisões. Para os templos sagrados, onde clérigos abençoavam assassinos em nome dos deuses. Para as torres de magia, onde magos tratavam pessoas como cobaias. Ele finalmente entendeu. O Valério não era o vilão final. Ele era só o pus saindo de uma ferida gigante. A lâmina da Aurora, a guilda que o traiu, era só uma célula cancerígena num corpo inteiro doente. A verdadeira doença era a estrutura de poder, a crença de que alguns nasceram para mandar e outros para serem pisoteados. Um sorriso doentio, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo, se formou em seus lábios. Sua vingança pessoal era só o sintoma. Agora, ele ia tratar a doença. E a cura ia ser ele. O mundo ia conhecer o verdadeiro significado de uma pandemia. O pai não tá só on. O pai agora é o jogo. E a primeira temporada termina aqui. Se você curtiu ver esse lixo virando Deus, se inscreve no canal e comenta. Aí se você quer a parte 2. TMJ e aquele abraço. Peita ou respeita?